Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nado Rezende, voltando aí depois de um tempo sem fazer gravações. A ideia inicial é voltar focando em eletricidade e circuitos elétricos. Claro, o canal ele foca também em automação, Arduino, Raspberry. Eu vou focar também em programação Python mais à frente, mas nesse momento inicial serão realizadas resolução de questões e apresentação de conteúdos voltados para eletricidade e circuitos elétricos, tanto para engenharia quanto para cursos técnicos e até para o pessoal de conhecimentos gerais mesmo, tá certo? Eu peguei aqui uma questão do Enem 2019 para resolver com vocês, resolver para vocês, e essa questão diz o seguinte: ela tem uma casa com um cabo elétrico mal dimensionado de resistência de 10 ohms, que é esse cabo aqui, ó, representado aqui, que conecta a rede elétrica de 120. Nessa casa você tem 5 lâmpadas, cada lâmpada tem resistência de 200 e uma TV de resistência de 50, todas no mesmo circuito. Se você perceber, se eu ligar essas chaves aqui, todas vão estar em paralelo, ou seja, serão submetidos à mesma tensão, né? Conforme estado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar ou seja, quantas lâmpadas eu posso ligar ao mesmo tempo que eu estou com a televisão ligada, sem que a televisão pare de funcionar, eu tenho algum problema. Vamos verificar. Primeiro passo, pessoal, é o seguinte: eu vou analisar somente a situação que a TV está ligada. Essa que eu estou apresentando para vocês aqui. As lâmpadas todas desligadas, só tenho ligado a TV, né, e essa é a resistência do cabo, e aqui a fonte. Para saber qual é a queda de tensão aqui, existem várias maneiras. Eu vou fazer de uma maneira que eu acho mais simples, que é o quê? Calcular a corrente do circuito, tá? Que é 120, que é a tensão da rede, dividido pela Ré, que no caso é 60. 120 por 60, 2 amperes, tá? Especificamente no 50 está passando o quê? A resistência dele, a aplicação da primeira lei de Ohm, vezes a corrente que eu acabei de achar, 100 volts. Opa, 90 a 130, ela sozinha no circuito, ela funciona com 100 volts, tá dentro, tá ótimo. Bom, vou ligar uma lâmpada agora junto com ela. Liguei aqui, a lâmpada agora está no circuito, tá? Passei até então uma REC aqui, uma associação em paralelo de 250. Vou usar o quê? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, onde R1 é o 200 e R2 é o 50. 200 vezes 50 dividido por 200 mais 50, fazendo esse cálculo eu chego a 40 ohms, e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no primeiro caso. Eu agora tenho um resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É uma resistência que é equivalente a todas as resistências em paralelo. Eu tenho duas resistências em paralelo, essa equivalente vale 40. Então, somado com 10 do cabo, eu vou ter 50. 120 por 50 eu vou ter quanto? 2,4. Vou pegar esse 40 e vou multiplicar pela corrente que eu achei. E vou achar 96 volts. Ah, mas a resistência da televisão é 50. Sim, mas a televisão está em paralelo com a lâmpada e passou o sistema a ter uma resistência de 40, e a associação em paralelo, os elementos são submetidos à mesma diferença de potencial. Então, ou seja, a mesma tensão aplicada na lâmpada é a mesma tensão aplicada na televisão, que é de 96 volts. A televisão funciona de 90 a 130, está trabalhando com 96. Se eu coloco uma lâmpada com ela, não há problema. Vamos ver duas agora. Bom, duas, coloquei mais uma lâmpada. 3 elementos em paralelo. Vamos usar os conceitos. Associação de 2 resistores iguais em paralelo. R sobre N, onde R é a resistência e N o número de resistores iguais em paralelo. Nesse caso são 2, eu não posso fazer com 50. 50 é um resistor diferente, eu faço com ele depois. Então eu vou ter o seguinte: 200 são 2, 200 por 2, 100. Agora sim, eu passei a ter um de 100 equivalente em paralelo com esse de 50. 100 vezes 50 sobre 100 mais 50. Eu vou ter o quê? 100 sobre 3. Né? Somado com 10, 130 sobre 3. Quando eu calcular a corrente pelo mesmo esquema anterior, eu vou obter o quê? 120 dividido pela resistência. Se vocês acharem mais viável, divide aqui e coloca o resultado. Tá? Porque aqui eu vou ter uma divisão de frações, onde eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Vai ficar 120 vezes 3, 360, dividido por 130, o resultado é 2,77. Lembrando, pessoal, que a REC que aqui que me interessa é 100 sobre 3. 130 sobre 3 é a total para eu descobrir a corrente do circuito. Então, quando eu multiplicar por 2,77, eu vou multiplicar por essa REC equivalente aqui, ó. Essa resistência equivalente, desculpa. 100 terços, 2,77, 93 volts. Se eu coloco duas lâmpadas ao mesmo tempo ligadas com a televisão,
eles estarão submetidos a um ADDP de 93 volts. Lembrando que a televisão funciona de 90 a 130. Opa, então eu com 2 lâmpadas e a televisão posso ligar. Vamos ver o caso de 3? 3, tá? Observa o seguinte, pessoal, vamos prestar atenção. Questão do Enem é uma questão prática. É uma questão que eu tenho que resolver de forma dinâmica, rápida, porque eu tenho várias questões para resolver. Se vocês perceberem, a gente já fez essa REC dos 2 elementos da esquerda e já fez essa REC dos 2 elementos da direita. Aqui, ó, 250 por 50 dá 40. Então, nesse caso aqui, esse pedaço eu tenho que é 40, e aqui eu acabei de explicar a vocês que é R iguais R sobre N, 200 por 2, 100. Então, eu passei a ter 100 em paralelo com 40 para achar R equivalente. Então, resolvo aqui. Eu obtive o quê? 28,57. Somado com 10 para obter a corrente, eu tenho 38,57. Divido a corrente 120 por 38,57, obtenho uma resistência de 3,11. Que eu vou multiplicar por essa REC aqui para saber qual é a diferença de potencial desse pedaço. Então, é 28,57 vezes 3,11, que dá 88,89. Opa, abaixo de 90. Não posso ligar 3. Posso ligar no máximo quantas? 2 lâmpadas, tá certo? Então, a resposta seria a opção B. É a opção B, né? 2 lâmpadas, tá certo, pessoal? Então, é um procedimento que você vê que eu fiz o mesmo procedimento. Primeira lei de Ohm, associação de resistores e resistores em paralelo. Alguns conceitos que, se vocês tiverem, né, dúvida, interesse ou vontade que eu explique melhor, eu posso focar aulas sobre, por exemplo, associação de resistores, as leis de Ohm, para que vocês tenham mais conhecimento sobre isso e consigam agregar mais valor à resolução desse tipo de questão. Tá certo, pessoal? Dá a curtida se você gostou, inscreva-se no canal, vai ter bastante coisa interessante, vocês vão gostar, vão aproveitar muita coisa. Se você já é inscrito, aperta o sino para receber notificações de novos vídeos, tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção, fiquem bem, até a próxima.